Beleza, então nessa aula, antes da gente dar por finalizada a nossa página home, a gente vai fazer algumas coisinhas, tá? A primeira delas é que na aula passada eu reparei que o nosso overlay, na hora que a gente abre o menu, ele tá sobrando um espaço aqui embaixo. E aí eu fui olhar com calma antes de iniciar a gravar aqui a aula, né, tal, e eu reparei, na verdade, que isso possivelmente é um problema aqui do meu browser, aqui do meu DevTools, tá? E eu vou te mostrar agora, então, não sei se aí no seu computador está acontecendo a mesma coisa que está acontecendo aqui comigo, mas eu quero explicar, então, o que eu acho que está acontecendo aqui, tá? E por que eu acho que é um problema do browser e não do código, tá? Olha só, quando eu abro aqui o nosso menu, tá? O menu não está ficando full no nosso eixo vertical aqui, tá? Ele não está tampando aqui esse finalzinho. Mas aí o que acontece? Eu inspecionei aqui o elemento e quando eu coloco o mouse em cima aqui, aparece esse highlight mostrando ali embaixo 240 por 812, tá vendo? Vai aparecer bem aqui, ó. 240 por 812. Se ele tá falando que tem 812 de altura e o nosso iPhone tem 812 também, quer dizer que está correto, quer dizer que o nosso código está correto. O que está errado é o jeito que o Chrome está mostrando aqui pra gente, que ele está mostrando essa janela um pouco maior do que ela realmente é, tá? E aí então eu vou confiar que o nosso código está correto. Outra coisa que eu reparei também é o seguinte, como a gente usa full height nessa primeira section aqui, essa barra aqui, ó, ela devia estar colada aqui embaixo também. Então, dá pra gente perceber que tem alguns elementos que não estão... eles estão posicionados corretamente, digamos assim, e aparentemente o que está errado, então, aqui é o próprio Chrome, o jeito que ele está mostrando isso pra gente. E aí, para eu ter um pouquinho mais de confiança nisso que eu estou falando, o que eu fiz? Eu desabilitei aqui, tá? E eu peguei aqui, ó, e fui até a resolução 375... passou 375 e eu peguei aqui e coloquei 812, que é a outra resolução, 812, tá? E aí se eu dar um refresh aqui agora, dá pra ver então que tá colado aqui embaixo e que o nosso menu abre cobrindo toda a área. Então eu acho que tá tudo beleza, tá? Então a gente não vai precisar modificar nada nisso aí, belezinha? Bom, a próxima coisa que eu reparei aqui que a gente tem que dar uma mexida e melhorar, tá? É o seguinte, olha só. Antes da gente dar a nossa página home por finalizada, a gente tem que sair clicando nas coisas para ver se está tudo funcionando belezinha. E eu achei mais duas coisinhas que estão com problema. E a gente vai resolver agora, tá? A primeira coisa é o nosso solicite orçamento, tá? Eu clico nele, ele abre, belezinha e tal, mas olha só o que está acontecendo. Ele está com essa largura gigante aí, tá? Porque a gente tinha colocado essa largura pensando na hora que a gente estava fazendo lá a nossa view de desktop, tá? Se eu não me engano, era uma largura de 800 pixels. Deixa eu inspecionar aqui. Aqui o nosso modal. Isso, 800 pixels. Então a gente vai colocar isso aí em porcentagem aqui no 320. Na hora que chegar lá no nosso 992, talvez, não tenho certeza. Acho que vai ser a partir do 1200 nesse caso aqui. Para ficar mais coerente, a gente coloca 800, tá? Então, beleza. Tá lá na linha 137, tá? Então, vamos lá. Eu já tinha procurado aqui, na verdade. Então, eu vou substituir aqui o nosso 800 agora. A gente está dentro da nossa view 320 do Media Query, né? Na nossa resolução. Eu vou colocar aqui, ó, 90%. Ops, 90%. Beleza. E o que eu vou fazer? Eu vou lá no 1200 ao invés de ir no 992, tá? E vou pedir lá no 1200. Agora, por que eu estou indo no 1200 e a gente está trabalhando com o 992? É porque se eu for colocar uma largura fixa de 800 pixels dentro do 992, vai sobrar muito pouco espaço nas laterais e eu acho que isso vai me incomodar um pouco. Então, 1200 eu acho que vai ficar mais coerente para a gente ter um modal com 800 pixels de largura. Então, vai ser a partir de 1200 mesmo, tá? E eu vou pegar aqui, ó, bem no começo, tá? E vou colocar, então, vou fechar aqui, e eu vou voltar aos 800, que a gente quer que apareça nas nossas views maiores, nas nossas resoluções de tela maiores a partir de 1200. Beleza, resolvido isso, agora sim, eu vou voltar lá no nosso JL modal do topo. Se eu não me engano, eu já coloquei lá o
em porcentagem. Sim, eu coloquei 90% que eu acho que vai ficar interessante, tá? Salvei. Vamos lá visualizar agora. Vou atualizar aqui. Beleza, vou clicar em solicite orçamento. Legal, ficou encaixadinho, belezinha. Agora tem algumas coisinhas que estão me incomodando aqui um pouco. Primeiro que ele ficou muito vertical, tá? Eu acho que a gente tem que dar uma encolhida aqui, então talvez a gente tenha que trabalhar aqui no tamanho desses labels aqui, labels e tal. E também, olha só, eu tô rolando aqui a página com o meu mouse aqui e não tá rolando, tá? Lá atrás está rolando, tá vendo que tá dando para ver passando lá o conteúdo? Mas aqui o nosso modal, a gente não consegue nem ver o botão de enviar, tá? Por que isso está acontecendo? Se eu inspecionar aqui, se eu não me engano a gente usou position fixed, tá? Cadê você? Esse aqui mesmo. Aqui. Então o que a gente vai fazer? A única coisa que a gente vai trocar é de fixo para absolute, tá? Fazendo isso, ele vai rolar junto com o conteúdo, beleza? Então vamos lá testar. Eu vou trocar o fixed por absolute. Salvei. Tá, vamos lá visualizar e depois a gente volta aqui se precisar mexer mais alguma coisa. E vai precisar. Cliquei aqui. Beleza, agora ele deixou de ficar alinhado no centro. Beleza, então isso agora a gente vai ter que arrumar, mas pelo menos agora ele está rolando junto, tá? Ignora esse espaço aqui embaixo, porque eu já acabei de explicar agora há pouco que ele não está muito coerente assim, o nosso código está certo, tá? Beleza, então agora ele está rolando junto com o conteúdo, a pessoa vai ter condições então de rolar mais um pouquinho e continuar preenchendo os outros campos do formulário. Eu acho o seguinte... Eu acho que o tamanho do campo tá bom, porque a gente tem que pensar no tamanho do dedo da pessoa que está usando, tal. A gente tem que deixar isso aqui num tamanho mais interessante. Então, eu não vou diminuir a altura do campo. Isso não é recomendável, não é uma boa coisa para usabilidade. Então, a gente não vai fazer isso. O que a gente vai fazer é aproximar esse label name aqui mais próximo do campo e talvez diminuir o tamanho da fonte, tá? Essa vai ser a primeira coisa que a gente vai fazer, e talvez a gente diminua o espaçamento entre o field aqui, entre o campo e o próximo label do próximo elemento, tá? E aí a gente vai dar uma encolhidinha então na vertical aqui, vai ganhar um pouquinho de espaço, tá? Outra coisa que está me incomodando é o espaço entre linhas desse nosso título aqui, que ele está usando JL Title apenas, e talvez ele está pegando o line height do próprio browser, ó, ele está pegando realmente do próprio browser aqui, a gente não setou isso, então talvez a gente tenha que colocar ali arbitrariamente. Então, o nosso modal H1 vai ter um line height tal. Beleza, então, dito isso, bora colocar a mão na massa, né? Vamos alinhar isso aqui centralizado primeiro. Então, para a gente alinhar o nosso modal centralizado, a gente vai fazer o seguinte. Se eu sei que ele está com a largura de 90%, se eu colocar um left de 5%, bora testar aqui no browser mesmo. Se eu colocar um left de 5%, aparentemente alinhou, mas está sobrando mais espaço aqui do lado direito do que do esquerdo. Então, eu preciso entender por que isso está acontecendo. A gente tem esse margin zero alto aqui. Se eu deletar ele, também não ajudou muito. Um top negativo, mas isso aqui tem a ver para ele sair fora da tela, tal. O border radius não tem nada a ver, o padding também não. Tá, vamos jogar lá no próprio código ao invés de testar aqui no browser, que a gente dá o refresh na página e a gente vai ter mais certeza, tá? Então, se eu tô com uma largura de 90% aqui, deixa eu só ver como que a gente está ativando ele, se ele tem uma... onde que a gente está chamando essa ativação dele, em qual classe, tá? Ela chama JL is open, tá? Deixa eu procurar ela aqui. Ela só dá um display block, então ela também não está influenciando tanto, mas a gente tem a animação slide top in, tá? E essa slide top in, então vamos ver se essa animação é que está controlando aqui essa diferencinha de espaço que está dando, tá? Eu vou dar um Ctrl C nessa palavra aqui para eu já buscar aqui, ó. E aí ela tem um top de 15% e uma opacidade para 1. Então isso aqui também não está influenciando no nosso JL Modal.
eu vou fazer o seguinte, então, olha só, ele está com uma largura de 5%, eu vou colocar o left de 5% e eu também vou colocar o right de 5% para ficar um puxando 5 para lá, outro puxando 5 para cá, e eu vou manter o margin 0 alto e talvez isso resolva o problema. Vou salvar, vou atualizar. E não resolveu o problema e eu preciso entender, então, por que isso está acontecendo. Tá, eu dei uma pausadinha aqui no vídeo porque esse probleminha é mais um problema do browser, tá? É mais um problema aqui desse DevTools aqui que a gente está usando aqui com a resolução do iPhone, tá? Olha o que está acontecendo. Esse espaço aqui, ele tá enganando a gente, porque na verdade o nosso formulário aqui, ele está sim centralizado, o nosso modal, tá? E olha só, quando eu venho aqui na tag body, olha só onde que a tag body tá. E aí se a gente olhar esse highlight que ela deu aí, tá? Que vem até mais ou menos aqui, ó, tá? E aí a gente olha o nosso modal em relação ao body, ele tá sim centralizado. Então o que tá acontecendo? O browser aqui, o DevTools, está acrescentando aqui também mais uma quantidade de pixels. Pelo menos é isso que eu estou acreditando que seja o problema, enquanto eu não consigo entender se é isso mesmo ou não, mas pelo que o nosso código está falando para a gente, é esse o problema. Dá até para ver, ó, que aqui embaixo ele vai aparecer a medida, tá? E a largura está a 375 do body, que é a mesma largura aqui da resolução do iPhone X. Então, eu vou acreditar então no nosso código aqui, no que está mostrando para a gente, que está correto, está sim alinhado verticalmente, tá? Mas a parte ruim é que a gente fica visualmente vendo esse espaço aqui a mais, que eu realmente não sei por que está acontecendo, tá? Então eu vou fazer o seguinte, a partir de agora eu vou desabilitar aqui e a gente vai visualizar assim, ó. Eu vou jogar lá 375, tá? E beleza, a gente vai visualizar assim. A gente tem a parte de baixo aqui também, que seria 812 no caso, mas eu vou deixar tudo verticalzão assim por enquanto, tá? Porque senão vai ficar aparecendo os elementos que tem aqui atrás, tal, das outras janelas minhas, então não vem ao caso, tá? Beleza, vou ativar e agora sim a gente consegue ver que está centralizado certinho na resolução de 375 de largura. Legal, a próxima coisa que eu falei que a gente ia fazer então é ajustar aqui os nossos campos, né? Então eu vou inspecionar aqui agora, deixa eu até aumentar aqui um pouquinho, tá? E aí a gente tem então... vamos ver a hierarquia nossa aqui, se a gente tem o JL Form Label, tá? Então o que vai acontecer? Eu estou prevendo aqui, se a gente tiver algum outro formulário no site, ele vai ter essa classe JL Form, qualquer label que tiver dentro dele vai receber essas propriedades. O que eu vou fazer é o seguinte, no 320 vai ser diferente do que vai ser... na verdade eu acho que pode servir para todos, não tem problema, tá? Eu vou dar uma melhoradinha só no 320, vai servir para todos os formulários do site, eu vou dar uma melhorada nisso. Deixa eu só ver no nosso design aqui se eu tinha feito isso bastante específico. Vamos fazer o seguinte, então, no 320 a gente vai fazer um pouco diferente e a partir de 992 a gente vai deixar desse jeito aqui, tá? 992 não, 1200, tá? Que a gente resolveu que o nosso formulário vai aparecer desse jeito aqui só a partir de 1200, beleza. Outra coisa que eu acabei passando batido que eu não expliquei, olha só, tá vendo que já tá entrando um elemento embaixo do outro, a gente não teve que trabalhar isso muito manualmente, é porque a gente já fez aqui as classes do Grid System, tá? Então isso aqui já resolveu pra gente, já foi jogando um embaixo do outro, já ficou tudo bonitinho. Beleza, vamos arrumar isso lá pra gente finalizar essa parte aqui do nosso modal, tá? Então tava na linha 172, bem aqui. Beleza, o que eu vou fazer? Eu vou copiar todo esse bloco aqui, que a gente vai colocar ele lá no 1200 depois, mas aqui no 320, a partir de 320, o font size vai ser então 14, não vai ser 16 mais, e o margin bottom aqui, eu vou colocar 5 e não 10, tá? Ops, 5. Beleza. E o line height, deixa eu ver se ele está com algum line height, ele provavelmente está usando o line height do browser, mas... Tá, eu não vou declarar o line height por enquanto não. Vou salvar agora e vamos ver se melhorou esse alinhamento vertical aqui.
Beleza, eu já consigo ver que deu uma melhoradinha, só que agora eu tenho que... deixa eu só ver uma coisa. Eu acredito que dá para diminuir mais ainda esse margin bottom. Eu vou colocar 3, vai. Eu sei que parece nada, mas dá uma diferencinha, tá? Beleza, agora acho que tá bem legal. Agora o que eu vou fazer é do campo para o próximo elemento, tá? Que é o quê? Seria então cada um desses aqui. E eles estão usando uma classe que a gente mesmo criou aqui, ó, de margin bottom 15, tá? O que a gente vai ter que fazer... talvez seja tirar esses margin bottoms 15 aqui de cada um dos nossos HTMLs e a gente vai colocar o margin bottom no input field, tá? E aí a gente consegue controlar aqui no 320, a gente quer que seja um margin bottom um pouco menor e a partir lá do 1200 que seja o margin bottom de 15, beleza? Então é isso mesmo que a gente vai fazer. Então vamos lá no nosso index.html, vou procurar aqui JL modal, beleza? Achei ele aqui. Agora, para conseguir tirar de todos os campos aqui ao mesmo tempo, tá? Eu vou selecionar o primeiro, vou dar Command D ou Ctrl D aí no Windows, tá? Vou selecionar todos aqui. Deixa eu ver se foi todos. Tá, o último aqui é o botão. E ele tem um margin top de 15. Deixa eu só visualizar ele aqui. Eu acho que no botão não vai precisar não, tá? Então vamos fazer só nos campos ali mesmo e vou deletar. Beleza, salvei. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui no nosso CSS, né, tal. E aqui, ó, a gente tem até o JL Field. Deixa eu ver se todos estão recebendo. Sim, estão, tá? Então a gente vai pegar o seguinte, o nosso JL Field e também o nosso JL Text Area, eles vão ter aqui, então, no 320, um margin bottom, que é antes, estava pegando 15 a partir da DivPy, agora a gente vai diminuir isso aqui para 7 pixels, tá? Mais ou menos a metade, um pouquinho menos da metade, 1 pixel menor que a metade, né? E agora eu vou copiar isso aqui tudo, só para ganhar tempo aqui, vou lá no nosso 1200, tá? Nosso Media Query 1200, aqui. E agora, logo aqui embaixo, ó, do nosso primeira ocorrência aqui do modal, eu vou colar, só que a única coisa que a gente vai mudar, porque o restante está sendo tudo herdado lá de cima, lá do 320, é o margin bottom, que vai passar a ser 15. Beleza, salvei. E agora, vou atualizar. Vou abrir. E beleza, acho que agora ficou bem juntinho assim, dá pra ver que tem um espaço aqui entre um campo e outro, e ainda assim tá bem juntinho, bem próximo, legal. Próxima coisa que eu falei que a gente ia mexer é esse line height aqui, tá, desse título. Então a gente vai falar assim, ó, JL modal header H1, tá? Nesse caso aqui a gente vai fazer dessa forma, eu não vou passar criar uma classe especial para isso, alguma coisa assim, tá? A gente vai fazer isso para o nosso modal header mesmo, selecionando o H1 que está dentro dele, porque eu sei que todos os modal headers só vai ter um H1 dentro, só vai ter um título, beleza? Então dá para fazer desse jeito. O nosso modal header está na linha 151, então vamos lá, Ctrl G ou Command ou algum outro atalho aí no Windows que eu realmente não sei, era 157 que eu falei? 151, tá? Ctrl G, 151. E agora eu vou só fazer assim, ó, JL modal header. Vou colocar aqui embaixo assim, H1, tá? E aí a gente teria que ter testado aqui no browser, né? Então eu vou selecionar no nosso próprio H1 aqui e vou testar um line height de 21 pixels. Ficou muito colado. Então eu vou colocar 24 pixels. Deixa eu só clicar aqui. Ainda está muito colado, então eu vou colocar 28, que eu acho que vai ficar legal. Beleza, acho que 28 ficou coerente, e aí eu posso colocar um margin bottom nele de 15 pixels talvez, ou 10. Vamos testar aqui, margin bottom. 10 pixels. Acho que 10 ficou interessante também. Vamos testar o 15. 15 ficou melhor, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui o que a gente tinha falado, line height de 28 pixels.
né, que a gente testou ali no browser, ficou interessante. E lá no próprio elemento, aí sim eu vou colocar então no nosso modal header, onde está você? Cadê? Aqui. Nesse aqui então, aí sim eu vou colocar um mar JL, né? JL mar bottom 15. Beleza. Salvei. Vou atualizar. E agora eu acho que finalmente a gente terminou essa parte aqui de deixar o nosso modal responsivo bonitinho. Beleza? Bom, então é isso por essa aula, tá? Tem mais uma coisinha que eu reparei que não está funcionando muito bem aqui na nossa página home e eu vou deixar para a próxima aula, que é o nossa animaçãozinha aqui, ó. O nosso JavaScript aparentemente quebrou o código em algum momento porque ela deveria desaparecer conforme a gente rola a página, tá? E ela não está fazendo isso, olha só, por que será? Vamos descobrir então na próxima aula, e aí sim eu acho que essa vai ser a última coisa dessa página home, e aí depois então a gente parte para as outras páginas, belezinha? Bom, então é isso, te vejo na próxima aula.